Irmãos, o que eu tenho para falar para vocês é uma continuação daquilo que vimos na quarta passada, mas só o que eu tenho para hoje daria tranquilamente mais 2 aulas. Então, eu teria que correr aqui, porque nós já entendemos que, de fato, é tempo de finalizar. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 13, versículo 35. Muitos irmãos não puderam estar entre nós, alguns a trabalho, viagem, enfermidade, mas estamos aqui juntos. Jeane ali conosco engajada, alegria muito grande, graças a Deus. João 13, 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como as pessoas irão conhecer se somos ou não discípulos de Cristo? Quando nós nos amamos entre si. A marca da igreja é o amor. O mundo, a sociedade, outros cristãos irão deduzir que somos discípulos de Cristo, se como igreja local nos amarmos mutuamente. Eu já quero apresentar para vocês o nosso plano ali de pregação acerca do amor. O amor aos irmãos. Começamos a ver na quarta-feira passada que o amor entre os irmãos é uma marca, é uma prova se a pessoa nasceu de novo ou não. Se uma pessoa se intitula ser cristã, mas não ama os seus irmãos, conforme vimos na quarta-feira passada, não passa de um grande mentiroso, porque quem de fato tem a vida de Deus em si, quem de fato foi regenerado, recriado, ele ama os seus irmãos na fé. E nós estamos nos movimentando em 4 direções. Base bíblica, eu irei repassar rapidamente, porque muitos não vieram na quarta, e eu creio também que muitos não assistiram. Capacitação, exortação, iremos nos debruçar nas maneiras. Vamos então, em primeiro lugar, ao embasamento bíblico. Pastor Arlan, o Senhor está me afirmando que uma pessoa que nasceu de novo ama os seus irmãos. Isso é bíblico? Claro que sim. Quero ler 2 textos centrais convosco. O primeiro é 1 João 3, versículo 14, e depois 1 João 4, 7 e 8. De relance, porque nós já trabalhamos isso na quarta passada. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. É um texto muito claro. Como uma pessoa sabe que passou da morte para a vida? Se ela ama os irmãos. Se alguém não ama os irmãos, tal pessoa permanece na morte. Ou seja, é ímpio, irregenerado, natural. Segundo texto é 1 João 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama, é o quê? É nascido de Deus e conhece a Deus. 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu falei para vocês, quero reiterar aqui com brevidade, que a expressão nascido faz referência a uma pessoa que é convertida, uma pessoa que é salva, uma pessoa que nasceu de novo. E a palavra nascida aparece em 6 textos nessa carta. Capítulo 2, versículo 29, capítulo 3, salvo engano, versículo 9, capítulo 4, versículo 7, capítulo 5, versículo 1, versículo 4 e versículo 18. Nascido, então quem é nascido aqui? Quem ama os irmãos na fé. Quem ama os irmãos na fé é nascido de Deus e mais, e conhece a Deus. São 2 coisas. Nascido está indicando que ele é salvo. Conhecer indica que além de salvo, ele vive em comunhão com Deus. Então esses 2 textos, com o primeiro que lemos em João 13, 35, fortalece o fato que o verdadeiro cristão, ele ama os seus irmãos na fé. Nessas alturas, no mínimo que eu espero, é que você fique reflexivo, faça um check-up na sua vida e conclua, você ama de fato os seus irmãos na fé? Então essa aí é a base bíblica. Em segundo lugar, nós temos a capacitação.
Isso aqui é curioso, porque a Bíblia diz que o crente salvo deve amar os irmãos na fé. Só que não vai ser algo penoso, pesado. O cristão salvo, ele deve amar, mas ele foi capacitado a amar. Então não vai ser algo que ele vai ter que empreender muito esforço, porque eu tenho que expressar que eu fui salvo. Não. Uma vez que ele nasceu de novo, ele foi habilitado a amar. Vamos passar de relance 2 textos. O primeiro é Romanos 5:5 e depois Gálatas 5:22. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quem foi salvo foi selado com o Espírito Santo e o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Assim sendo, o salvo é capacitado a amar. Ah, pastor, eu pensava que dependia só de mim. Veremos a exortação para amar. Você precisa reagir, expressar, denotar amor. Mas primeiro você foi capacitado. Gálatas 5:22. Só a parte inicial. Mas o fruto do Espírito é amor. Uma vez que na regeneração o crente foi selado com o Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículo 13, o que o Espírito Santo gera no coração do salvo? Essa virtude. E o primeiro item da lista é encabeçado pelo amor. Se você é crente, se você é salvo, você tem um Espírito Santo que te capacita a amar. Vimos também na quarta passada a exortação. Eu elenquei alguns textos aqui, vamos ler apenas os 2. João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então aqui temos uma exortação. Você percebeu a dinâmica? A pessoa é salva, ela, como evidência, ama, é capacitada e deve expressar o amor. O amor cristão, ele não é abstrato, estéril. Ele não é detido ao campo das ideias, da filosofia. Eu acho que eu amo. Não. O amor precisa ser demonstrado, evidenciado. Mais um texto para a gente avançar. 1 Pedro 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Um amor ardente, intenso. Então, vimos a base bíblica, vimos a capacitação e a exortação. E começamos na quarta-feira passada também a falar sobre as maneiras. Porque nessas alturas há a possibilidade de alguém dizer, pastor, eu acho que eu amo, mas eu quero te levar à prova prática. Eu quero desafiar você com um texto sagrado a você se certificar se você ama de fato ou não. Porque quando a gente fala que devemos amar, somos genéricos demais. Não, temos que amar. Eu quero colocar à prova a luz da palavra. Estão dispostos? Aperte o cinto. Como o amor cristão, ele pode ser demonstrado em termos práticos. Em primeiro lugar, através da empatia. O que é a empatia? É a capacidade de sentir o que outra pessoa está sentindo. É você procurar colocar-se na pele da outra pessoa. Eu quero ler mais um texto adicional, é 1 Coríntios 12, 26, que não lemos na quarta passada. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. É a mesma ideia de Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Como você pode provar que ama os seus irmãos de fato e verdade? Através da empatia. Você deve se alegrar quando o seu irmão estiver alegre e você deve chorar quando ele estiver chorando. Vocês perceberam a dimensão? E eu trouxe aqui alguns exemplos práticos de como um cristão, ele pode se alegrar com aqueles que estão alegres e chorar com aqueles que estão chorando. E quero só mencionar mesmo. O irmão seu na fé, ele vai se batizar. Um pecador como nós, que nós oramos para Deus salvar,
que nós nos mobilizamos para pregar, para discipular, ele vai descer as águas batismais no próximo domingo. E a igreja precisa expressar amor. E ela expressa amor através da empatia. O nosso irmão está alegre porque ele vai publicar em termos públicos a sua fé em Jesus. A igreja se alegra com ele. Como dito, batismo aqui na Conservadora não é a agenda do presbitério, é a agenda da igreja. A igreja vai ser previamente informada e todos os irmãos vão se organizar, se preparar para expressarmos amor, nos alegrando com o nosso irmão que está alegre. O irmão, ele recebe uma grande bênção, e ele está feliz, ele está alegre, e nós nos alegramos com ele. O irmão, ele vai se casar, é um cristão, nós iremos nos alegrar com ele. Vocês perceberam que na vida prática muda bastante? Quando a gente fala de se alegrar com os que se alegram, fica na teoria. Eu quero desafiar a igreja, como eu comecei a fazer na quarta passada, a viver isso em termos práticos. O irmão está alegre, devemos nos alegrar com ele. Mas e na hora do choro? Como o cristão pode demonstrar o amor pela empatia no choro? O irmão da igreja está enlutado, perdeu um ente querido. A igreja que ama, que é empática, ela chega junto. A igreja é presente, ela liga, dá assistência, passa pelo momento do choro, do luto, com o seu irmão na fé. Em momentos de adversidade, de enfermidade, e eu também dei o exemplo de calúnia, um cristão ser caluniado, e a igreja está do lado do irmão. Enquanto não se provar o contrário, o nosso irmão é inocente. Quantos se lembram? Então nós iremos avançar elencando uma outra maneira prática de expressar o amor, através da comunhão. Vivemos uma época em que muitos cristãos têm um entendimento desvirtuado da fé cristã e querem viver uma vida isolada da igreja. Uma vida onde ele vem para o culto, termina o culto, vai embora, próximo culto aparece, vai embora, mas não tem uma vida em comum com a fraternidade. Eu quero dizer para você que é inviável você amar de fato e em verdade se você não preza pela comunhão cristã. Cristo orou pela unidade da igreja. João capítulo 17. O Espírito Santo deu unidade à igreja, Efésios 4:3. Agora a igreja precisa viver em unidade. Você, como membro de uma igreja local, você precisa prezar pela coinonia, pela comunhão, pelo companheirismo. No Salmo da Comunhão, Salmo 133:1, está declarado: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse salmo aqui, certamente, todos aqui conhecem de cor e salteado. Mas, detalhe do texto: ó quão bom, veja a interjeição. Com alegria o salmista está feliz. Oh, como é maravilhoso viverem unidos os irmãos. Não é pensar em união que alegrava o salmista a dizer, é viver em união. Não é falar de união apenas. Não é pensar em união, comunhão apenas. É viver em união. É uma vida em comum. Como eu disse na quarta-feira passada, não significa que você vai expor toda a sua vida para a igreja. Mas nós precisamos nos conhecer de tal maneira que quando você chorar, eu venha chorar contigo. Quando você se alegrar, eu tenho a capacidade de me alegrar com você, inclusive mantendo uma vida em comum na qualidade de igreja. Então veja, se você é um cristão que se considera salvo, mas não tem comunhão com os irmãos da igreja, ou você não entendeu o evangelho, foi até salvo, mas não entendeu o que é vida cristã, ou talvez você não nasceu de novo. Ah, pastor, mas eu sou tímido, eu sou mais introvertido, mas você conversa. O mínimo que você expressar, como nós veremos na sequência, vários detalhes, você vai perceber que se você é cristão verdadeiro, você tem capacidade para viver uma vida de comunhão com os irmãos da igreja. Até porque, em 1 João 7, que o Ilan vai projetar para nós, João disse o seguinte:
Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja, os falsos mestres, no versículo 6, eles diziam ter comunhão com Deus, mas andavam em trevas. Quando entra o versículo 7, mas se andarmos na luz, se andarmos em comunhão com o Senhor, nos diz o texto, nós teremos comunhão uns com os outros. Qual é a dinâmica aqui? Quem tem comunhão vertical com Deus, terá comunhão horizontal com os irmãos da fé. Então não tem cabimento uma pessoa dizer que está na luz, que está com Deus, mas não tem comunhão horizontal. Não faz sentido alguém dizer, olha, eu amo a Jesus, eu amo ao Senhor, mas não tem comunhão com o corpo de Cristo. Aliás, lembrando vocês que domingo é ceia, Paulo vai dizer, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Somos uma família. E você pode expressar o seu amor para com seus irmãos, prezando por uma vida de comunhão. Atos 2:42. E perseveravam em quê? Os discípulos, os recém-conversos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja neotestamentária, os irmãos são recém-convertidos, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, em segundo lugar, na coinonia. Eles comiam juntos, oravam juntos, ceavam juntos, temiam juntos, participavam de banquetes juntos, e juntos caíram na graça do povo. Então vejam, você expressa o amor para com seus irmãos no ato da comunhão. Deixa eu afunilar um pouco mais. Vamos imaginar que na igreja haja uma dificuldade relacional. Dois irmãos, eles têm um desentendimento, e você conhece os dois. Você que ama a igreja, ama os irmãos, você não deve tomar partido. Você precisa lutar pela unidade, pela comunhão da igreja. Veja Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, um cristão genuíno, que ama a igreja de Deus, que ama os irmãos, ele preza, ele luta, ele batalha pela unidade da igreja. Não para criar, ela foi dada pelo Espírito. O homem não pode destruir, mas pode afetar a unidade externa na igreja. O que acontece? O membro da igreja, o cristão, ele deve lutar, batalhar com intensidade para preservar a unidade que foi dada. Então, dois irmãos estão com problema, você chega junto para pacificar, para trazer reconciliação. Aliás, quando o apóstolo Paulo mentoria a igreja de Corinto, que estava em desmando, alguns irmãos estavam participando da ceia de qualquer maneira, lá em 1 Coríntios 11, 19, salvo engano, veja o que Paulo disse. E até importa que haja entre vós heresias, que aqui é dissensões, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Havia picuinha dentro da igreja na hora da ceia. Daqui a pouquinho vamos cear, ô glória, mas havia dissensão no seio da igreja. Aí Paulo falou o seguinte, olha, e até importa que haja isso. Não é louvável, ele já disse no versículo 17 que não poderia louvar a igreja por aquilo que estava acontecendo, não é louvável, mas até importa, porque assim os aprovados, os sinceros, vão se manifestar. A dinâmica aqui é a seguinte, a panelinha na igreja, a contenda na igreja, mas os aprovados se manifestam. E eles vão buscar o quê? Restauração, comunhão, como que eles dizem, irmãos, nós somos filhos de Deus, nós somos fraternos. Ele vai buscar pacificar e não colocar lenha na fogueira. Percebeu?
Ele não toma partido, eu vou ficar do seu lado. Ele busca promover paz, reconciliação. Porque o amor cristão, ele pode ser demonstrado através da comunhão. Mas vamos aprofundar. Também através do cuidado. Cuidado tanto material, como cuidado espiritual. O que acontece? Tem muitos cristãos que não querem esse engajamento do amor cristão, porque por vezes vai exigir de nós um cuidado que deve ser estendido, tanto em termos materiais, mas sobretudo espiritual. São pessoas egoístas, egocêntricas. Tudo gira em torno do seu próprio umbigo. Ele está bem, está tudo ok. E nós estamos aprendendo sobre o amor que não está resumido, encaixotado nas ideias. É um amor que precisa ser demonstrado, até porque a palavra empregada no Novo Testamento, como exortação para o crente amar, é o amor de Deus, é um amor doador. Você não precisa sentir nada para amar. Embora possa envolver as emoções, sim, mas o amor que devemos atribuir uns para com os outros é um amor que consiste em uma atitude consagrada. Eu amo e expresso o meu amor. Então vamos em primeiro lugar na esfera material. 1 João 3, versículos 16 ao 18. 1 João 3, 16 ao 18. Lemos assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida pelos irmãos. Então vejam, nisto conhecemos o amor. Cristo, ele deu, ele doou a sua vida por nós. Agora nós devemos doar nossa vida pelos irmãos. Não em termos salvíficos, somente Cristo. O ponto aqui é o seguinte: Cristo nos amou e doou-se por nós. Nós devemos amar os irmãos de maneira que venhamos nos doar por eles. Em termos de cuidado, em termos de assistência. Mas veja, é Bíblia ou não é? É nisso que conhecemos o amor, que ele, Cristo, deu sua vida por nós e nós devemos dar vida pelos irmãos. Como em termos práticos? 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Aqui João está dizendo que devemos demonstrar o amor de forma doadora, sacrificial. Eu tenho certa condição, eu vejo o irmão meu na fé necessitado, se eu cerrar minhas entranhas, isto é, meu coração, o amor de Deus não está em mim. Não há viabilidade, possibilidade de eu ver um irmão meu necessitado, carente, eu posso ajudar, mas eu fecho meu coração. Na verdade, onde está o amor de Deus na minha vida? E João prossegue, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Percebeu a profundidade do amor cristão? Ai, irmão, eu te amo. Palavra, língua, só isso? Obras e em verdade. Se você, meu irmão, em algum momento da sua vida, da sua jornada de fé, vê um irmão seu necessitado, carente, você pode ajudá-lo, e você fez o seu coração, talvez você não tenha em si o amor de Deus, como o texto declara. Você percebeu? Tem muitos cristãos, como eu ventilei na quarta, que são considerados, se assemelham a sanguessuga. A sanguessuga tem duas herdeiras, quem sabe o nome delas? Salvo engano, Provérbios 30, verso 15, salvo engano. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dar. No lugar dela, estou passando uma necessidade, os irmãos poderiam me ajudar, mas quando ela pode, ela fecha o seu coração. É muito importante associarmos isso à empatia novamente, voltar lá. Você se colocar na pele da pessoa. O irmão é servo de Deus, está passando privações. Você viu, você enxergou, você contemplou, você sabe. Mas o que você faz? Ignora, fecha o coração. E você não há o amor de Deus. Tiago 2, 14, 15
e 16. Também o 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago aqui não tem como intenção dizer que para a pessoa ser salva, ela tem que crer e ter somado a isso as obras. Tiago está mostrando que a fé verdadeira é produtiva. Quem crê de verdade produz obras. Esse é o ponto. 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É um crente que contempla outros irmãos necessitados, contempla a situação e fala, olha, irmão, que Deus te abençoe, tá? Ele sabe que o irmão está com fome, ele sabe que o irmão está com frio, pode dividir o que tem. O que ele faz? Traz ele para os dias atuais. Eu vou orar por você, irmão. Eu estou contigo, que Deus te abençoe, viu? Se aqueça lá, se farte lá. Aonde estão as obras? As obras, como poço, não é para salvar, mas é uma evidência da fé verdadeira. A fé verdadeira não é estéril, ela produz obras. Então, se você ama, se você crê de verdade, você precisa ser produtivo. Você viu, contemplou, tem pessoas que fazem assim, na prática. O irmão está necessitado, não vou mexer no meu bolso, não. Pastor, tomei conhecimento que o irmão está passando uma necessidade. Mas ele viu, ele contemplou, e ele fez o quê? Terceirizou. E pastor, o que ele pode fazer aí? Já se safando. Esquivando. Aonde está o amor nisso? Que fé é essa que não gera obras? Então, se você vê o irmão seu necessitado e puder ajudar, você que ama de fato em verdade, você divide até o pouco que você tem, mas você expressa o amor cristão através do cuidado material. Há um outro texto que é muito mal compreendido na Bíblia, eu quero lançar a mão dele, Romanos 12, 13, que nos leva a uma vida de ação. Você está vendo o irmão com necessidade, pode ajudar, você precisa assistir, dar assistência a ele. Romanos 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. A palavra comunicai, como esse texto comumente é interpretado. Irmão, se você está sofrendo, compartilhe com os santos. Isso é verdade na Bíblia? Sim, mas não nesse texto. Nesse texto aqui, Paulo está dizendo, comunicai com os santos nas suas necessidades. É você ver o irmão em necessidade e você assistir ele, você comunicar ele. Então, quando você vê o irmão em necessidade e puder ajudar, você precisa expressar o amor de Deus que foi derramado no seu coração. De outra sorte, se você fechar o coração, isso fala muito alto. Talvez você não nasceu de novo. Então você pode expressar o amor através da empatia, da comunhão, do cuidado material, mas em termos práticos, vimos aqui os textos. O irmão com fome, com necessidade. Há outras maneiras de você expressar um cuidado material para com o irmão na fé? Vou dar aqui alguns exemplos. Vamos pensar em uma irmã que é cristã, só que a família dela não é por ela, é sozinha. Ela vem para a igreja, é feliz, ela se acha em uma condição de bem-aventurada porque achou na igreja amparo, acolhimento. Só que de repente ela cai enferma. Ela tem uns filhos para cuidar, não tem nenhum familiar para ajudar ela. Onde entra agora o amor cristão, principalmente por parte das irmãs da igreja. A irmã é sozinha, não tem parentes. Os parentes que tem viraram as costas. É ela, seus filhos, trabalham, igreja, mas ela está amada. Como as irmãs expressam agora o amor cristão. As irmãs vão se organizar, ou pelo menos devem fazer uma escala. Não, na segunda-feira eu vou lá ajudar, faça comida, limpa a casa. Aí está o amor cristão. Pense
Tem uma irmã na igreja que está gestante, não tem familiar para dar assistência para ela. A criança nasce, e agora, irmã? A igreja ama. As irmãs, principalmente, devem chegar junto. Não pode deixar a roupa é comigo, a outra não, prata é comigo. Todo mundo expressando amor à nossa fraterna, para a glória de Deus. O irmão da igreja, ele vai fazer uma mudança. Ele mora de aluguel e ele vai fazer a mudança. Às vezes não tem muitos familiares a favor dele. O ambiente dele é a igreja a igreja ama ele. Aí ele vai se mudar. Nós podemos, os varões da igreja, expressar amor nessa hora para com ele. Será desnecessário o nosso irmão na fé chamar um ímpio para ajudar ele a mudar. Ele tem irmãos aqui. Ele tem fraternos aqui, que ele pode contar sim. O que a gente recomenda é o seguinte: o irmão vai mudar, falar com antecedência, e também se preparar caso alguns irmãos não possam ir naquele dia. Se o irmão ponderar isso, pastor, mês que vem eu vou me mudar, será que os irmãos podem me ajudar? Ele vai informar, se programar para servir. Vocês perceberam? Quando a gente pega a verdade de Deus e começa a funilar na vida prática, a gente percebe que tem muitas pessoas que não amam, não. Então, são maneiras práticas da gente expressar o cuidado em termos materiais. Uma cesta básica, através das suas aptidões profissionais. Vamos imaginar a cena. Um irmão simples da igreja, está com um problema na sua casa, goteira, começa a chover, é a mesma coisa, está tudo aberto. O irmão, coitado, um pouquinho que recebe para a família, aquela luta. Um profissional da área pode se sensibilizar com aquele irmão. Fala, olha, irmão, minha vida está corrida, mas eu vou organizar um tempo, um dia que seja, eu vou te prestar essa gentileza. Ele recebeu um dom, uma capacidade, ele é um profissional na área. O irmão não pode, ele fala, olha, eu vou te ajudar. Aí está o amor em termos práticos. Você está expressando cuidado. Cuidado. Então, na sua área de atuação, você é um profissional em qual área? Quais são as suas aptidões profissionais? Você pode olhar para o irmão necessitado e expressar amor em termos práticos. Vou te ajudar, irmão? Ou então, se é um profissional do ramo, eu vou fazer um valor mais em conta só para te ajudar mesmo. É viável, é possível. Inclusive, eu quero que você abra a sua Bíblia, ou o Ilan pode projetar para a gente ganhar tempo. A prioridade, já aqui estendendo um pouco, a prioridade que devemos dar aos irmãos na fé é uma maneira também que você ajuda ele em termos materiais. Ele é um profissional da área, você pode dar prioridade, ou você vai fazer um serviço com alguém que não é da igreja, você pode colocar na balança. Não, lá na igreja tem um irmão que faz isso. E você pode expressar esse texto aqui na prática, é Gálatas 6:10. Vamos lá? Tem ressalva? Tem, mas veja o texto. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a quem? A todos, mas principalmente aos domésticos. Você pode fazer o bem a todos, você deve, mas há uma prioridade aqui. Quem é prioridade? Os domésticos, os filhos de Deus, os nossos irmãos na fé. Então, entre uma pessoa descrente e um crente, quem é prioridade? O cristão, mas trazendo para o ambiente da igreja local. Se tem um profissional cristão de outra igreja e um aqui da igreja, quem é prioridade? Daqui da igreja. Desde que, me ouça com atenção. Primeiro, o trabalho tem que ser qualitativo. Não adianta, não, meu irmão na fé, o pastor ensinou que eu tenho que expressar um amor, até uma forma de expressar um cuidado material, vai ajudar ele, mas o que ele faz não dá não. Então já fica um indicativo para quem é profissional. Você precisa procurar fazer o melhor naquilo que Deus te confiou. Porque às vezes o irmão quer dar até prioridade para alguém da igreja, mas olha para o serviço, ela não dá. Então você precisa buscar fazer o melhor. Segundo lugar, ter um preço justo. Porque às vezes o preço de tabela é X. Uma pessoa lá fora descrente, trabalha bem, honesto, pai de família, é o mesmo X. Mas você está acima do X. Aí pode esquecer a prioridade. Então, em primeiro lugar, você tem que ser um profissional, destro,
Você tem que fazer com qualidade. E segundo, você tem que manter-se dentro do preço de tabela e, a depender da situação, ser favorável e gentil ao seu irmão na fé. Quantos me entenderam? Cuidado espiritual. Como você pode expressar um cuidado espiritual na vida dos seus irmãos na fé? Primeiro, orando. Deixa eu te perguntar, você ora pelos seus irmãos na fé? Pelos irmãos da igreja? Pastor, não sei o nome de todo mundo. Você pode ir pensando, vai pensando nos departamentos, vai lá no grupo da igreja, ver os nomes. Devemos expressar cuidado uns para com os outros, através da santa prática da oração. Cristo nos ensinou a chamada oração modelo, a oração do Pai Nosso. Vamos vê-la? Mateus 6:9, inicialmente. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Você precisa, quando você for orar, olhar para esse modelo e se lembrar que o Pai não é só seu, o Pai é nosso. Ou seja, você tem que ter consciência que você tem irmãos e que você deve dizer Pai Nosso, ou seja, você deve se lembrar dos seus irmãos na fé. Tem pessoas que quando vão orar, às vezes nem oram, e quando vai orar é muito genérico. Senhor, eu te agradeço por tudo, me perdoe, amém. Orou, terminou a oração. Só na parte da intercessão, nós precisamos lembrar dos nossos irmãos na fé. Efésios 6:18, vamos ler esse texto. Depois a gente volta para Mateus 6. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica, por quem? Por todos os santos. Quando você não tiver mais o nome da pessoa na cabeça, você pode ser genérico, mas até onde você puder ir, nome por nome, você abençoe. Você tem uma família, você tem irmãos que você precisa lembrar quando você estiver orando. Voltemos para a oração modelo, agora Mateus 6, a partir do versículo 11. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não é meu pão. Pão nosso. Você tem que pedir o pão por você e pelos seus irmãos na fé. É uma maneira de você expressar amor em termos de cuidados espirituais, orando. Senhor, eu te peço que você possa me facultar saúde, o pão, não só para mim, mas também para os meus irmãos. 12. Perdoa-nos as nossas dívidas. Plural. Senhor, perdoa a mim, perdoa também os meus irmãos. 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Eu preciso, quando eu for orar, me lembrar dos meus irmãos na fé. Eu te pergunto, você tem orado pelos irmãos? Ou só por você mesmo? Se é que você tem orado. Estamos falando de regeneração. Estamos falando de amor cristão que prova a regeneração, a filiação. Então nós precisamos expressar o amor no cuidado tanto material como espiritual. Outra maneira que você pode expressar cuidado espiritual é usando os dons espirituais para a edificação dos santos. Tem pessoas que querem usar os dons, não é o nosso caso, graças a Deus, para a autoprojeção. Os irmãos querem se promoverem em cima dos dons espirituais. Canta que é uma beleza, mas todo pomposo, para a autoprojeção. Prega, conhece que é uma beleza, mas para a sua própria vanglória. Nós devemos usar os nossos dons em prol dos nossos irmãos na fé. Veja o 1 Pedro 4:10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Cada crente tem pelo menos um dom e deve ser administrado. A quem? Aos outros. Então, o dom que você recebeu deve ser administrado a favor dos outros. Então, se você conhece um irmão na igreja que está desanimado, que está cabisbaixo, você pode chegar junto, seja usando o dom de socorro, de aconselhamento. Você pode até cantar um hino. Eu vim aqui, irmão, te visitar, irmã. Vamos cantar um hino juntos?
A enologia, a musicalidade cristã, ela exerce um papel pedagógico, ela instrui também. Você pode cantar para Deus e a letra vai servir como um papel pedagógico na vida do irmão. Você está usando os dons para edificar espiritualmente o seu irmão na fé. Vocês me entenderam bem? Então, são maneiras práticas com as quais nós podemos expressar o amor. Mais um texto nessa direção, Efésios 4:16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em... Esse texto é profundo. A imagem aqui é de um corpo, é a igreja. E a igreja é composta aí de juntas. Cada membro aí é considerado como juntas no corpo. Diz o texto, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as... Cada membro é uma junta aqui. E todos, nessa forma aqui, devem trabalhar em prol do corpo. Todos unidos, com o mesmo propósito. Segundo a justa operação de cada parte. Todos os membros na igreja, sendo operosos na igreja. Para que o corpo seja edificado e cresça em amor. Então, se você é inativo na igreja, é um cristão que não faz nada, você precisa rever seus conceitos. Porque o amor cristão, ele é demonstrado através do cuidado material e também espiritual. Quando você exerce os seus dons, quando você serve a igreja, você promove edificação na vida da igreja. Mas vamos aprofundar. O amor também pode ser expresso através da hospitalidade. Próximo slide. Através da hospitalidade. O que é hospitalidade? É você acolher. No Novo Testamento, nós somos instruídos acerca dessa prática. É louvável, é recomendável. Aparece em Hebreus 13, versículos 1 e 2, dizendo: permaneça o amor fraternal, e não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Pastor, quer dizer que se eu hospedar o irmão piedoso, é o mesmo que eu estar hospedando anjos? Não. O texto, a tônica é a seguinte: é abençoador. Um cristão que tem um coração amoroso, um cristão que tem um coração aberto, as portas da sua casa também estarão abertas para os seus irmãos na fé. Vamos ler 1 Pedro 4, 8 e 9. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Então, veja, no Novo Testamento, essa prática é recomendada. Por que era tão necessária a questão da hospitalidade nesses dias aqui? Alguém sabe? Várias razões. Primeiro, a igreja deveria acolher os pregadores sinceros do evangelho, que viajavam de lugar em lugar. As pousadas, digamos assim, da época, eram sujas, caras e imorais. Então, quando os pregadores itinerantes iam de lugar em lugar, bem recomendados, os irmãos deveriam acolher. Segundo lugar, nessa época, a perseguição era ferrenha, mas não era geral. Geralmente, a perseguição era local. Em um lugar havia perseguição, em outro lugar não. Geralmente quem estava nesse lugar fugia, migrava para outra cidade. Ao chegar lá, os irmãos deveriam acolher, que é justamente o contexto aqui de 1 Pedro. Pedro escreveu para irmãos que estavam em 5 províncias do Império Romano. E esses irmãos estavam sendo perseguidos em uma província, fugia para outra. Aí Pedro diz no versículo 9: sendo hospitaleiros uns para os outros. Talvez aquele que acolheu agora, amanhã seja o dia dele ser acolhido por aqueles que ele acolheu hoje. Algo recíproco. Percebam. Sendo hospitaleiros uns para os outros. Como? Sem murmurações. Imagina a cena. O pai de família está ali em casa, alguém bate na porta. Quando ele abre, ele vê um senhor, uma senhora e 8 crianças.
nós somos cristãos, estamos fugindo da perseguição, tomamos conhecimento que o Senhor é evangelho, servo de Deus. O Senhor pode nos acolher sem murmurações. Rapaz, como o Osmar fala, colocar mais água no feijão. O negócio agora é o patriarca, a matriarca e 8 guri. Somar a família dele, percebeu? Façam isso, acolham sem murmurações. Uma outra razão que justifica no Novo Testamento a prática da hospitalidade era que os irmãos não tinham tempo para construir edifícios para o culto. Perseguição ali, acolá. E agora, os cultos eram realizados nas casas. E os irmãos que podiam fazer o quê? Abriam as portas das suas casas, acolhiam os irmãos e ali era feito o culto ao nosso Deus. Hoje a necessidade é semelhante à do Novo Testamento? Não, mas a prática deve ser mantida? Sim. Quando o irmão nosso, na fé, carecer do nosso acolhimento, nós precisamos expressar amor na prática da hospitalidade. O princípio aqui é a generosidade, é você ajudar, é você acolher. E não existe essa de você receber um missionário que bateu na sua porta, olha, você é cristão, não é mesmo? Sou, como é que o senhor sabe? Não, alguém pode dizer, Deus me revelou. Deus me revelou. Eu sou missionário, vim de São Paulo, posso ficar na sua casa? E aí? Em primeiro lugar, não existe na Bíblia missionário autônomo. Alguém que sai de lugar em lugar, eu estou fazendo a obra de Deus. E vai perguntar à igreja que ele faz parte. Você congrega onde? Olha, meu negócio é com Deus. Já para você não insistir. É com Deus? Com a satisfação conhecer, fica com ele que eu estou indo para minha casa. São muitos oportunistas, charlatões. Se a igreja não tiver cuidado, a igreja vai apoiar, a igreja vai financiar essa turma. Na Bíblia Sagrada, missionário tem igreja, missionário tem pastor. Aliás, é a própria igreja quem envia os missionários. Leia o Novo Testamento, inclusive a passagem de Atos 13. O Espírito se manifesta na igreja, manda separar Saulo e Barnabé para a obra missionária. A igreja ora, abençoa, Paulo vai com Barnabé, volta e presta relatório. Então você deve acolher irmãos que você conhece, irmãos piedosos consagrados, e outros que você não conhece, mas que são bem recomendados. Vamos ler mais um texto bíblico? 3 João, versículos 5 a 8. Você que me ouviu pregar na rádio, eu até dei mais detalhes. 3 João, versículos 5 a 8. Amado, João está escrevendo aqui para um homem chamado Gaio. E ele diz, amado, procede fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Então, Gaio, ele está sendo aqui elogiado por João. Você faz muito bem em recepcionar, em apoiar os irmãos e também os estranhos, que eram crentes que ele não conhecia. 6. Que em presença da igreja testificaram do teu amor. Então, os missionários passaram por ali, segundo a recomendação de João. Gaio acolheu, os irmãos voltaram e prestaram um relatório. Olha, Gaio, servo de Deus, viu? Nos acolheu na casa dele, nos amparou. Então, os missionários tinham igreja, perceberam? Voltaram para a igreja e deram depoimento, feedback. Gaio é um servo de Deus, nos amparou, nos acolheu. Aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Esses missionários, esses pregadores, seriam reenviados e passariam novamente na casa de Gaio. Aí João fala, olha, se conduzires, se você dá o apoio para eles, como é digno para com Deus, bem farás. 7. Porque pelo seu nome saíram, não tomando dos gentios, nada tomando dos gentios. Então, os mensageiros do evangelho aqui saíam sem tomar nada dos gentios, precisavam de apoio. E João está dizendo, olha, eles saíram daqui, daí para longe, vão passar por aí, por causa de Jesus. Eles não têm interesse material, financeiro. Eles estão saindo daqui por causa do nome de Jesus, vão passar por aí, precisam ser acolhidos. 8.
Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Os mensageiros da verdade vão passar por aí. Se você acolher novamente, você estará contribuindo com a verdade. Perceberam? Gaio deveria receber, sim ou não? Sim, só que eles foram bem recomendados. Então, para você hospedar, acolher irmãos bem conhecidos e bem recomendados. Vamos avançar. Através do cumprimento cristão. Outra maneira prática de você expressar que ama os irmãos é através da saudação que compete aos santos. Você sabia que tem irmãos que não se cumprimentam? Eu irei afunilar aqui agora, tenho 12 minutos. Você quer terminar hoje, gente? Então vamos verificar alguns textos. Primeiro, Romanos capítulo 16, versículo 16. Abri Romanos 16, 16. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Cumprimento cristão. O que significa santo ósculo? Alguém sabe? Beijo santo, ou santo beijo. Coloca na atualizada, Fradé. NVI. Saudem uns aos outros com beijo. Era uma questão cultural na época. O beijo expressava amizade, respeito, honra. Aliás, Judas traiu Jesus com um beijo. Aquilo que era símbolo de amizade, companheirismo e afeição, foi distorcido por Judas. Mas veja, Paulo está dizendo, saudem uns aos outros recíproco. Não é um irmão saudar o outro e o outro ficar passivo. Algo recíproco, a igreja ativa, se cumprimentando, com um beijo santo. Era um beijo na face. Não era um beijo pecaminoso, malicioso. Por isso que o texto diz, beijo santo. Vamos ler agora a 1 de Pedro 5,14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. NVI de novo. Saudem uns aos outros com beijo de santo amor. Beijo santo, beijo de amor. Nessa época aqui, perceba como era a questão do cumprimento cristão. Além da saudação verbal, tinha um beijo na bochecha. Hoje, pastor, é obrigatório ter o beijo na bochecha? Não. Mas qual é o princípio que perpassa aqui a cultura? É o cumprimento. Os irmãos devem se saudar. Os irmãos devem se cumprimentar. Então, tem pessoas que chegam na igreja, sentou ali, terminou o culto, bye, bye. E a Bíblia fica onde? Não tem como ter comunhão, como já vimos. Não tem como se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, com esse isolamento. Precisamos nos cumprimentar. Terminou o culto, você deve fazer o quê? Procurar cumprimentar os irmãos, o máximo de irmãos que você puder. Aliás, em 3 João 15, veja o que está escrito na palavra de Deus. A paz seja com você, o paz seja contigo. Os amigos se saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Aqui nós temos uma carta. João está finalizando a 3ª carta e fala, olha, Gaio, você deve saudar os irmãos da igreja, cada um pelo seu respectivo nome. Gaio deveria conhecer cada irmão da igreja, de sorte que ele deveria cumprimentar cada um, chamando pelo seu nome. Deixa eu te perguntar, você sabe o nome de todos os irmãos da igreja? Não é profundo? Se você não cumprimenta o seu irmão da igreja local, você não está cumprindo a escritura. É uma maneira prática de você expressar amor cristão. Hoje, não mais com um beijo na bochecha, mas com um aperto de mão, com um abraço respeitoso. Então, perceba, é uma maneira prática de você expressar o amor cristão, cumprimento entre os santos. Então, se você é daquele cristão que termina o culto, você já vai indo embora, você precisa se disciplinar.
Se você não tinha costume, você precisa aprender esse bom costume. Os irmãos precisam de entrosamento. Os irmãos precisam de comunhão firme. Isso aqui é o mínimo. Apertar a mão do irmão e saudá-lo com a graça e a paz do Senhor Jesus. É o mínimo. E é justamente nessa esfera de cumprimento, de saudação, que o irmão fala para outra: ô amado, eu estou passando por uma luta, ore por mim, olha, chorai com o entrosamento, vai propiciar um ambiente para você continuar cumprindo outros textos da palavra de Deus. Então perceba, o cumprimento é uma maneira prática de você expressar o amor cristão. O tratamento cristão deve ser afetuoso. Nós precisamos estar aqui, mas nos sentimos amados pelos irmãos. Pense em você congregar em um lugar que ninguém conversa com você. Você vai gostar? Graças a Deus a igreja está sendo conhecida hoje, tanto pela pregação fiel como pelo amor, acolhimento. Mas podemos melhorar sim ou não? Claro que sim. Então o cristão precisa prezar até a forma de saudar os irmãos, tem que ter sentimentos, afeição. Tem irmãos que são cegos. A gente mandou uma mensagem para ele. Se responder, que é outra questão, graça e paz, irmão, você está bem? Quando responde, está tudo bem. Esse irmão não quer conversa. Irmãos da igreja simples, que estão investindo um tempo do seu dia para dar uma atenção para ele, que às vezes não veio no culto, às vezes está doente, às vezes não apareceu mais na igreja. Quando responde, não tem nenhuma afeição. Vamos passar de relance, 3 João, alguns versículos aí dessa carta. Versículo, deixa eu ver aqui, 3 João, versículo 2. Amado, versículo 5. Amado, versículo 11. Amado. Como João tratava Gaio? Com afeição. Leia o Novo Testamento. Queridos irmãos, amados, filhinhos, sempre de forma afetuosa, carinhosa. Então, quando você for cumprimentar os seus irmãos, você deve, mas não é apenas cumprimentar de qualquer maneira, é com afeição cristã. Quantos me entenderam? Outra coisa, através da repreensão aberta. Uma outra maneira para você expressar amor cristão é através da repreensão aberta. Nos diz o texto: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Ah, pastor, eu amo. Aí você vê o irmão fazendo o que é errado e você não adverte ele. Você prefere ficar com o amor incubado do que repreender o irmão com amor. Então veja, é outra maneira prática de você expressar o amor. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então, se você ama o irmão está errando, com tatilidade, você precisa abordar ele. Não, pastor, porque o irmão pode pensar. Não, esqueça isso. Você deve se certificar que você está com a melhor das motivações, mas se for para repreender, você precisa fazer. Efésios 4,15, antes seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Seguir a verdade em quê? Em amor. Amor sem verdade, hipocrisia. Verdade sem amor, brutalidade. Você precisa banhar. Há uma necessidade de repreensão, de correção, de instrução. Vá com tatilidade. Fale a verdade, mas uma verdade banhada pelo amor. Provérbios 29:5. O homem que bajula a seu próximo arma uma rede aos seus passos. O irmão está vendo o outro todo errado. Ao invés de, com amor, repreender de forma clara, fica passando a mão na cabeça. Está armando laços para o seu próprio irmão. Bajulando. Ele precisa ser repreendido, mas o cristão que ama está bajulando. Ao invés de prestar um serviço, está realizando de serviço na vida do irmão. Quantos me entenderam? Mais 2 pontos para finalizar. Através do encorajamento. Você percebe que o seu irmão está desanimado, cabisbaixo, você precisa encorajar ele. Nada, os pastores fazem. Tem que fazer mesmo. E você?
também tem que fazer. A mesma Bíblia que fala que o pastor tem que fazer, fala que você mesmo da igreja tem que fazer também. Aliás, aquela ideia, eu vou lá no culto e receber uma bênção, antibíblica. O sentido bíblico é, eu vou na igreja, no culto, para ser uma bênção. Olha só Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Não deixe de congregar, antes encoraje uns aos outros. Você pode perceber, irmão, triste hoje no culto, e amanhã você pega o celular, olha, meu irmão, eu percebi que você estava triste. Você percebeu? Você precisa exercer encorajamento, um na vida do outro. Percebi que o irmão está cabisbaixo, você deve chegar junto, além de orar, mandar mensagem de texto, mandar mensagem de áudio, ligar, fazer uma visita, é você expressando amor através do encorajamento. Por fim, através do perdão. Quando o cristão ama, por vezes, ele vai sofrer até danos. Ele vai relevar muita coisa. Não porque ele é bonzinho, mas porque ele ama. Viver como igreja não é fácil, todos nós somos pecadores. Hora ou outra, pode acontecer o que? Uma desavença, uma falta de concordância. Você faz parte de algum departamento da igreja, grupo de louvor, grupo das irmãs, chamados para servir. Hora ou outra você não vai concordar com alguma coisa, pode ficar chateado. Somos tendentes a isso. Não somos recomendados, mas temos a tendência. Caso aconteça, quem ama faz o quê? 4:8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobrirá a multidão de... vai relevar muita coisa. Isso não quer dizer que quando for necessário o irmão não vai cumprir a disciplina que Cristo ensinou. Se alguém pecar contra ti, vá até ele. Então eu tenho que amar, vou relevar. Não, você tem que ir lá. Mas você não vai nutrir nada no seu coração. Alguns erros mais leves, você vai relevando. Não, irmão, eu sei que ele é um pouco complicado mesmo. Não é mais difícil, eu entendo. É imaturo, eu entendo. Eu amo ele, vou relevar. Então você expressa de forma prática que você ama os seus irmãos na fé. Sobre os pés, quero convidar o diácono Sidney para vir orar. Enquanto ele vem, vai ler o último slide. Evidências da salvação, da regeneração. O testemunho do Espírito Santo, a fé que Jesus é o Cristo, a obediência, a busca pelas coisas do alto, a perseverança, a pureza moral e o amor aos irmãos. Deus abençoe.